Está assim a palavra do Senhor em Marcos 7, do versículo 31 até ao 36. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele o proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por estarmos aqui nessa manhã, pela vida que Tu nos deste, como nós oramos pela nossa família, pelos nossos filhos. Ó Deus, pela graça, ó Deus, de podermos, junto contigo, conquistarmos essa parte da manhã e declaramos que, Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora lemos a Tua palavra, amado Espírito Santo, que Tu possas nos ajudar, dependemos sempre de Ti. Ó Deus, de nós mesmos nada temos, mas, Senhor, ao momento que Tu começas a operar, maravilhas acontecem, nossas mentes são abertas, pessoas são curadas. Deus, há um tratar de Deus tremendo. Eu sei que nesta manhã não será diferente. Fica à vontade, amado Espírito Santo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. É sempre bom, eu sei que todos aqui já têm o conhecimento de Jesus. E quando nós lemos um texto como esse, que fala sobre cura, sobre a ação do poder de Jesus na terra, e a questão aqui era Deus conosco, né? No Antigo Testamento é Deus por nós, com Jesus Deus conosco, e agora, nesse tempo hoje, é Deus em nós, Deus agindo. Então, uma das coisas que o Espírito Santo vai começar a fazer é deixar que essa palavra seja aplicada no seu coração. E se você entendeu o que o Senhor tem para nós, sua mente vai ser aberta e você vai ter os resultados que às vezes você precisa e não tem entendido algumas coisas a nível espiritual. Quando leio essa palavra sobre o Senhor percorrendo essa região, a palavra de Deus diz que ele percorreu ali a região da Fenícia, porque ele fala Tiro, atravessou Sidom, é uma região bem próxima ao mar da Galileia, e aí ele percorre esse lugar da mar da Galileia e vai à região de Decápolis. Essa região é uma região que, quem é historiador, né, só vou colocar esse detalhe, é uma região que foi conquistada por Alexandre o Grande. E dentro dessa região, essas 10 cidades, e alguns até observam que não eram 10 cidades, até eram mais, dentro dessas 10 cidades, chamadas Decápolis, né? 10 cidades, mas existia uma cidade ali chamada Gadara. E eu quero fazer, já dando uma observação sobre essa cidade de Gadara, porque o texto, e eu gostaria que você pudesse hoje acompanhar comigo, eu serei, nessa palavra de hoje, vou fazer como faço sempre uma reflexão. Vocês têm observado que eu tenho buscado de Deus um direcionamento em reflexões para que a gente possa absorver de uma forma bem simples, mas que o Espírito Santo coloque no teu coração as estratégias, os objetivos que você precisa, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Então, quando falamos aí nessa cidade, nós logo lembramos do relato do Gadareno. E eu queria que você abrisse comigo Marcos 5, vai aqui, volta um pouquinho para quem tiver com a palavra de Deus aberta. E Marcos 5 vai falar do versículo 1, vai falar desse endemoniado gadareno, e a gente vai fazer um relato, deixa aí aberto, porque tem um texto bem anterior, que é no Marcos 4. Então a gente vai fazer essa observação para vocês entenderem o que aconteceu nesse mover de Jesus para esse lugar. Antes mesmo de nós falarmos sobre esse senhor
que vem ao encontro de Jesus, trazido por pessoas para ser curado por um problema de surdez e dificuldade na fala, a palavra de Deus nos mostra que Jesus passando por aquele ambiente, eu faço esse destaque para essa cidade de Gadara, e no capítulo 4, no versículo 35, olha só esse detalhe aqui. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Quem disse? Jesus, tá? Para aqueles que não sabem. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a gente lê esse texto, a gente observa que Jesus, antes de ir para Gadara, ele diz: Vamos para o outro lado. Porque se você vê essa região, né? A região onde Jesus estava, se ele fosse para o outro lado do mar da Galileia, ele daria nessa região de Decápolis. Mas o Senhor, ele não estava sem orientação. O Senhor estava com direcionamento. Os discípulos não estavam entendendo nada. Mas observe o que nós queremos passar hoje, que Deus colocou no meu coração, para nós entendermos alguns detalhes espirituais. Porque quando eu estava estudando essa palavra, às vezes eu falo, quem nos trouxe direcionamento sobre batalha espiritual, sobre ações, sobre guerra espiritual, foi Paulo. E a gente pensa que nunca Jesus falou nada, ou não deixou algum entendimento sobre as questões espirituais que estão muitas vezes escondidas, sobre situações que advêm, que são contrárias a nós. O Senhor entra nesse barco, levaram eles, discípulos, estão ali os seus 12 discípulos, e a palavra de Deus diz que de repente alguns textos vão falar, porque esse texto está em Mateus, está em Lucas, vão dizer que de repente surgiu um vendaval. E aquele vendaval, a palavra de Deus diz que Jesus se preocupou. Mas os discípulos começaram a ficar tensos. E eu fiquei pensando, 12 discípulos estavam ali. 4 deles eram pescadores. 4 daqueles discípulos eram pescadores. Pedro e André, Tiago e João, filho de Zebedeu. Outros, não, mas esses 4 tinham experiência de mar. Apesar da geografia dizer que era comum, preste atenção nisso. A geografia do local mostra que era comum um vendaval de repente, um vento de repente. Amém? Então, preste atenção aqui. É a vovó. Então, ela é uma senhora de 82 anos, você precisa saber, amém? Então, a gente tem carinho por todos, tanto pela criança como pelo ancião, amém? Então, o detalhe é que aquele ambiente era um ambiente de uma geografia que naturalmente acontecia isso. Quer um exemplo? A palavra de Deus diz que quando Jesus está falando com os discípulos, aquela pesca maravilhosa, lembra desse texto? E Jesus fala para eles: olha, vai um pouco mais e lança a rede à direita, para dar uma experiência a ele. Olha o que o discípulo fala: Senhor, nós estivemos a noite toda. Olha o que ele está falando. A noite toda nós tentamos pescar. Nós lançamos a rede a noite toda e não pegamos peixe. É como se estivesse falando: olha, eu tenho experiência. Aí ele fala tudo isso e Jesus vai dar uma ação maravilhosa, da pesca maravilhosa, que quando ele lança a rede, ele não consegue nem trazer a rede, porque os peixes já tinham pulado. Mas eu não quero observar agora isso, quero observar isso aqui, ó. Nós estivemos a noite toda, era comum um pescador ir anoitecer para o mar.
E é no comum até hoje. Eles têm costume de ir para o mar. Você vai ver, quem gosta de comprar peixe, não sei se isso existe hoje, mas quando era mais novo, na Praça 15, chegavam os barcos, né? Quem é dessa época aí, pode ter vergonha, levanta a mão, né? Só quem não tem vergonha de dizer a idade. Lá chegava, minha mãe gostava de siri. Não sei se você gosta, né? Comprava siri, aquela coisa toda. Então, eles tinham essa experiência. Mas a palavra de Deus mostra que eles tiveram medo. Houve o medo. E eu também coloco, se Pedro poderia falar com seus amigos ali, Pedro, André, Tiago, João, falar, gente, espera aí, isso é normal. Isso é normal. Ó, senta vocês aí, fica tudo para a gente ficar, acalma, nós vamos remar aqui, vocês pegam essa vasilha, vai jogando água para fora, que a gente chega lá. Mas a palavra de Deus diz que entra um temor em todos eles. Entra o medo. Então nos parece que isso não é tão natural assim. Nessa experiência, Jesus vai mostrar que essa situação não é tão natural, porque eles estavam acostumados, e o capítulo desse que nós lemos vai falar que eles estavam com medo, um grande temor. E aí Jesus vai até observar isso. E a pessoa levanta-se, porque ele estava atemorizado, não sabia o que fazer. Jesus levanta, a palavra de Deus diz aqui, né, se levantou, ele repreendeu. Ele poderia, aí você fala, ele poderia dizer, Mar, calma-te. Ou dizer, por que essa preocupação? Vamos remar, Pedro. Vocês estão comigo aqui? Ele podia falar, vamos remar, Pedro. André, sua experiência, Tiago, me dá uma orientação. Vamos embora. Não. A palavra de Deus diz que ele olha para o vento, ele diz, vento, aquieta-te. Repreendendo. Ele olha para o mar e diz, acalma-te. E aqui houve bonança. E você veja, não veja, eu quero colocar um título, uma observação aqui para esse texto aqui que eu li. Não veja com os olhos naturais aquilo que você precisa discernir com os olhos espirituais. Houve um tempo, uma época que também as pessoas vivenciaram, tudo era espiritual, né? Tudo. A caneca era espiritual. Olha, cuidado com a caneca. Olha, cuidado com o boneco. Olha, cuidado com essa roupa. Olha, cuidado com a televisão. Olha, tudo é espiritual. É exagero. É o exagero. Mas agora tornou tudo natural. A gente não consegue mais ver as coisas espirituais. E Jesus está mostrando aqui, nesse texto que nos parece tão comum para os discípulos, o Senhor está demonstrando aqui que há uma situação que trouxe medo. Por que essa tempestade trouxe medo? Mexeu com o emocional deles, de todos que tinham experiência. A palavra de Deus diz que Jesus fala com ele, por que tanto medo? Mas ele repreende aquele vento e o mar. Nem tudo é espiritual, mas precisamos discernir aquilo que não é natural. Discernimento é a capacidade de avaliar as coisas com clareza, com bom senso. Então, o que é discernimento espiritual? É a capacidade de discernir as coisas espirituais com clareza. E aí, se eu tenho discernimento espiritual, eu consigo discernir o que está no natural e o que está escondido dentro de uma situação que é espiritual. Isso ajuda muito a gente. Porque se a gente pensar, e eu sempre gosto de colocar, principalmente para os novos, que agora que entregaram a sua vida para Jesus, se nós pensarmos que a nossa vida com Jesus é apenas ir para o céu e viver a vida abundante e tudo vai ser fácil, e não vai ser assim. Se as pessoas dizem que a vida que a gente vai percorrer até ser chamado para a eternidade vai ser com facilidade, não vai ser. Mas a gente precisa também entender que há situações espirituais que, como servos de Deus, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos observar, a gente vai, isso não está normal. É aquela hora que você observa e fala assim, isso não está normal. É essa hora que a gente faz, para discernir a gente ora. É um momento que você precisa orar, Senhor, o que está acontecendo? Tem pessoas aí, é muito importante você entender
quando as coisas que não estão no campo natural e estão atingindo a gente, e a gente começa a recear, ter receio. Aí que você precisa estar atento, porque o medo vai te paralisar. Homens experientes do mar, homens experientes da pesca à noite, sabiam que a tempestade não era a primeira tempestade que eles passaram, mas aquela tempestade. Por quê? Porque Jesus estava indo para um propósito de libertação. Você entende agora, porque eu li esse texto? Jesus diz, vamos para o outro lado. Jesus estava indo para Gadara. Então, quando Jesus está indo para Gadara, houve um levante. Mas no campo natural, não, esse vento é normal. Porque toda vez pode vir um vento, cada montanha, cada da geografia do Mar da Galileia é um vento. Mas eles começaram a observar que eles tiveram um temor tão grande e eles foram para Jesus, você não está vendo que nós vamos morrer? Nós estamos desesperados aqui. Porque houve um levante. Amado, todas as vezes que nós estamos com propósito, Senhor, prepare-se que vai haver levante. Mas não deixe o medo te tomar. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Amém? Não deixa. Então o Senhor repreendeu o mar, o vento e o mar, e tudo ficou tranquilo. Amém? Voltemos aqui ao texto. Aí, Senhor, não vou entrar no capítulo 5 todo, porque nem há necessidade, mas você depois pode ler. Jesus vai libertar esse homem, vai ter uma experiência incrível, né? Ao ponto de ele querer seguir Jesus. E Jesus diz, fique na cidade. E ele vai ser observado lá no Novo Testamento, dessa missão que ele faz, desse homem que foi liberto. Vamos seguir. Voltemos ao texto de Marcos 7:31. Vamos para o verso 7. A Bíblia nos diz que, deixa só quem gosta de deixar aberto, né? A Bíblia diz que esse vilarejo, Jesus encontrou um homem. Sequer deixa claro se encontrou no caminho de Decápolis. Não fala assim, foi nessa cidade que encontrou. Foi nesse caminho, não. Ele estava a caminho, passando por aquelas regiões, e a palavra do Senhor vai mostrar que vieram pessoas que trouxeram um surdo e algum homem que mal podia falar. E houve um detalhe aqui. Esses homens, vamos ler aqui o texto. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Sabe quem suplicou que ele impusesse as mãos? Aqueles que os levaram. Aqueles que os levaram pediu a Jesus que ele impusesse as mãos sobre aquele enfermo. Então eles estavam tentando determinar um padrão. Por que eles colocaram um padrão se não era por tão costume Jesus estar por aquela cidade, visto que os judeus consideravam que aquele ambiente era de pessoas idólatras, eram inimigos, no sentido, são idólatras, não são judeus. Então não era costume. Por isso Jesus diz, vamos ao outro lado. Era porque Jesus, ele mostra, ele não veio, aqui é um detalhe muito importante. Jesus mostra que ele não veio só para os judeus, ele veio para todos. E todos aqueles que creem e receberem serão chamados filhos. Oh, glória a Deus! Então, eles querem um padrão, mas Jesus não trabalha com padrões. Mas por quê? Aí eu fui buscar. Por que esses homens, eles falam, Senhor, põe as mãos sobre ele? Em Mateus 4, de 23 a 24, vamos ler, para vocês entenderem que razão esses homens, eles falam com Jesus e fazem essa observação e pedem para pôr as mãos, porque como eles sabem que se Jesus coloca a mão, ele vai ser curado. Mateus 4, 23 e 24. Vamos ler. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha o detalhe aqui. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou.
Grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, olha aí, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Nós estamos em Mateus 4. Tá, tudo bem. Mateus 4, de 23. Então você observa que Jesus, quando estava falando na sinagoga, havia milagres ali no meio dos judeus, né, no meio do povo de Israel. Né? Então, algumas pessoas começaram a observar, porque se nós lembrarmos a palavra de Deus, desde o casamento, quando Jesus faz aquele milagre, transformando água, né, em vinho, essa notícia se espalhou. Mas outras notícias foram se espalhando e pessoas distantes começaram a vir procurando Jesus. E elas eram curadas. Por alguma razão, creio eu, não está na Bíblia, essas pessoas devem ter visto Jesus curando, porque Jesus tinha muitas maneiras de curar. Mas por alguma razão eles viram Jesus tocando alguém e essa pessoa foi curada. Amém. Essas pessoas, pode deixar, não precisa colocar, está com problema? Essas pessoas foram curadas. Então, voltando aqui. Então, por alguma razão, ela dizia, Senhor, coloca as mãos sobre ela, sobre esse homem que é surdo, que ele consegue, tem dificuldade de falar. Alguns textos dizem que ele é gago, mas se a gente observar, ele devia ter a dificuldade de tentativa de falar, estava bloqueado nas suas palavras, até porque não entendia muito, porque ele é surdo. Então ele se esforçava de se expressar de alguma maneira, né? Mas eles pediram isso. Mas Jesus viu a fé daqueles homens, que pediram que pusessem as mãos. Mas Jesus não age sob um padrão. Às vezes nós queremos que o Senhor faça alguma coisa para nós debaixo de um padrão. Pode ser que você esteja aqui nessa manhã e você tem pedido algo ao Senhor e tem falado, Senhor, faz dessa forma aqui. Ah, Senhor, faz desse jeitinho aqui, que aí eu vou saber que tu fizeste. Não, a gente faz isso? Eu sabia que tu fez. Faz desse jeitinho aqui. Jesus, não vou fazer nada desse jeito. Vai ser desse jeito não, vai ser de outro jeito. Porque o Senhor não trabalha debaixo de padrões, né? Então vejamos algumas formas que o Senhor trabalha nas nossas vidas, né? Marcos 1, 41, fala daquele toque que ele fez, né? Daquele leproso. Não precisa colocar, eu vou... Marcos 1, 41, um homem leproso disse, Senhor, se quiseres, pode me limpar. Ele disse, eu quero. Olha para o Senhor Jesus, eu quero. Tocou o nome, ser limpo. Então, nesse ele tocou. E a pessoa, você chegar, Senhor, se tu quiseres, tu pode bem abrir essa porta, eu quero, seja aberta a porta hoje. Se tu quiseres, Senhor, tu hoje pode trazer salvação para o meu lar, eu quero salvação para o seu lar. Amém? Oh, aproveita a profetiza, irmão, Deus vai te abençoar nessa manhã poderosamente. Fala aí para o seu querido que está o Senhor vai te abençoar. Creia. A vida do cristão é crer, né? Também, uma forma de o Senhor curar é pela palavra. Em João 11, 43, aquele texto que Marta e Maria perdem o irmão, Jesus libera uma palavra. Lázaro, sai para fora. E o Senhor trouxe cura, trouxe ressurreição, trouxe ao homem, ele voltou a viver. E foi um grande milagre, E também tem um texto que em João 9, 6, ele cuspiu no chão. Esse aqui as pessoas às vezes ficam assim meio, né? A pessoa se eu falo, vem irmão, vem ser curado aqui, vem cá. Cospe no chão. A pessoa, não irmão, pode deixar, eu quero ser curado agora não. Depois quem sabe, né? Mas Jesus não tinha um método padrão humano. Tudo tinha uma razão. Então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse, para ele lavar-se. Jesus não curou, apenas, olha o que Jesus faz. Passa aquele lodo nos olhos e vai se lavar lá no tanque de Siloé. E ele, por fé, foi até lá e ele lavou, ficou curado. Também uma atitude de fé. Às vezes Deus também cura pela atitude de fé das pessoas. Isso está em Mateus 8, 13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Aquele centurião pediu com aquela pessoa bem próxima a ele. O Senhor disse, vá, vai ser conforme a tua fé. Amém? Então eu não sei como Deus vai fazer hoje na sua vida,
mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Efésios 3:20 diz: Jesus é capaz de fazer o quê? E você conhece esse texto? Infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, não faça padrão hoje. Você está no começo de ano que tem muito sonho aí à frente. Nós estamos no ano do transbordar, a fonte que está dentro de nós. Nós estamos buscando o abençoador porque sabemos que a bênção chegará. Mas nós queremos sempre honrar o abençoador, que é Jesus. Eu tenho ensinado a igreja para que não dê valor ao dinheiro. Pastor, não é importante? Não, é importante, sim. Sabemos que nós precisamos comprar. A irmã estava ali comigo, nós estávamos pegando uma água, e aí ela disse assim: pastor, eu faço compra em 3 supermercados agora. Eu falei: é mesmo, filha? Eu faço a parte de limpeza é num supermercado. A parte de carne é outro supermercado. A parte de não sei o que é outro supermercado. Por quê? Porque está tudo caro. Aí, nós sabemos a importância do dinheiro para pagar o colégio dos nossos filhos, a faculdade, para nós vivermos bem. Deus quer que a gente viva bem, para você comprar uma roupa, passear, né? De repente você tem um sonho de ir a Paris, não sei, né? Tinha uma foto lá na Torre Eiffel, que está toda amarelinha, né? Nós sei por causa da Letícia. Então, não há problema, mas a gente sabe que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Mas nós sempre vamos valorizar o nome poderoso de Jesus. Então se prepare, Deus tem grandes bênçãos para você. Porque Ele quer que você entenda como Ele age. E como Ele mostra. E hoje, dentro do que eu quero falar nessa reflexão, essa palavra que eu sempre gosto de dar, agora tem dado no mês de janeiro, é que você observe o ponto principal que eu quero mostrar. É o que às vezes está escondido e a gente não observa. Eu sei que Deus trabalha de muitas formas. Eu não vou fazer padrão para Deus. Eu não vou dizer: Senhor, é dessa forma que eu quero. Ele pode até, por misericórdia, amor. Deus é maravilhoso. A gente gosta muito de Jesus, gente. Eu não sei como tem gente que não gosta de Jesus. Ele é muito legal, gente. Ele é muito legal. Escuta a gente. Irmão, a gente não tem paciência de escutar o irmão. E ele tem paciência de escutar a gente. E a gente às vezes repete a mesma coisa. Jesus está sempre com o ouvido ali, pronto para ouvir, né? Então o Senhor, Jesus tem muitas formas de agir. Marcos 7, 33, vamos voltar lá em Marcos 7. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Olha só, mais uma coisa aqui que eles pediram para Jesus impor as mãos sobre ele. E Jesus faz totalmente diferente. Tira ele daquele ambiente e faz o seguinte. Jesus coloca os dedos no ouvido daquele homem. Coisa louca, né, irmãos? A gente olhando assim, é loucura. Coloca os dedos no ouvido daquele homem. Ele cospe, e a ideia que se tem nesse texto, ele cospe nas próprias mãos, e com o dedo toca na língua daquele homem. Então voltou, olhou para o céu, observa isso aqui, porque nós estamos hoje falando, dentro dos textos mesmo, falando de cura, falando do poder de Deus, é que a gente possa observar coisas que não são naturais. E como o Senhor vai também mostrar nesse texto, como Ele vai entrar num campo espiritual e vai deixar uma palavra liberada. Ele vai deixar uma palavra liberada que tem valor até hoje. Porque a palavra que o Senhor fala, ela não volta vazia. Olha o texto aqui. Então, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Olha que é diferente, porque Jesus está mostrando algo aqui. Ele olha aquele homem, ele coloca os dedos no ouvido daquele homem, ele coloca saliva, cospe, coloca saliva na língua, e agora ele vai liberar algo que está bloqueado.
algo que está atrapalhando. Só que, diferente de todos os exemplos que eu dei a vocês com os textos bíblicos, Jesus agora, ele não fala diretamente. Ele vai falar ao homem, mas ele olha para o céu. Preste atenção nesses detalhes. Amados, é aqui que a gente vai crescendo espiritualmente. Aqui que a gente vai crescendo para ter vida vitoriosa. A vida vitoriosa não é a gente falar, toda vitória. Não é isso, não são atitudes infantis. A vida cristã, por isso que muitos crentes estão perdendo batalha, porque faz da sua vida cristã coisas infantis, onde Deus espera que a gente cresça. E não importa o tempo de evangelho que você tem, porque quando você chega na presença de Deus, você já tem autoridade para usar o nome de Jesus. Aceitou Jesus hoje, já tem autoridade. Já tem autoridade já de Deus, porque ele disse que você se torna filho. Então você está debaixo da autoridade. Então esse texto mostra que ele olha para o céu, fala ao homem sim, mas ele disse, abra-se! Efatá! Numa linguagem entendida por todos. Não uma linguagem hebraica, uma linguagem aramaico, onde é entendida tanto por aqueles de Decápolis, tanto por os judeus, por todos. É uma linguagem que é entendida também, que agora ele libera no mundo espiritual essa palavra. Por isso você tem que observar, e eu quero colocar esse texto diferente, quando em Marcos 11, Jesus ensina sobre um problema que eles estão, e o Senhor, vai ali Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Eu posso ouvir um glória a Deus? Esse tempo que a gente sai do nosso lar para ouvir a palavra de Deus, para buscar o Senhor, para cultuar, a gente só está dando continuidade que a gente já faz em casa. Preste atenção nisso. Eu tive o prazer de conhecer o Márcio, né? Eu falei certo, Márcio Augusto. É isso mesmo? Obrigado, não errei. Eu tive o prazer de conhecer o Márcio Augusto lá no lugar que eu estou fazendo ginástica agora. Eu tive o prazer de conhecê-lo lá, né? E conheci também o dono daquele local. E ali eu conheci a esposa da Andréia. Mas, eu estava até contando, estou fazendo natação, tem que e tal. Estava tão animado ali, até o Márcio falou assim, caramba, ele não sabe nadar. Né? Ele deve ter pensado isso. Eu estava tão animado, conhecendo ele na hora, rapaz, vou começar a nadar. Ele ficou olhando assim para mim. Eu fiquei pensando, rapaz, o que eu fiz? Estava conhecendo o Márcio naquela hora e falando foi que nem uma criança, eu nadando. Mas eu estava feliz com Jesus também, né? Mas o que eu estou falando, que naquele ambiente de ginástica, no ambiente da rua, a gente está sempre cultuando o Senhor. A gente, quando vem para cá, é uma continuidade. É continuidade. A gente pode falar com pessoas, conhecer pessoas, se alegrar. Irmãos, já estou até dando de costas. Vocês acreditam? Irmão, em 2 meses, Márcio, em 2 meses. O Júlio falou assim para mim, Pedro, fica tranquilo, você vai saber nadar, não sabia nem respirar. Ele me botou 2 aulas inteiras só respirando, irmão. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Vai de peito. Irmão, que coisa horrível. Como dá tem feio. Aí ele foi acertando a técnica, aí tinha uma jovem lá chamada Rebeca. Aí ela falou assim, Pedro. Aí eu falei assim, vou tentar nadar livre. Nadar livre. Eu falei, então vai, Pedro, vai. Aí eu fui, plá. Eu falei, Pedro, vai com calma. Eu falei, é por isso? Eu falei assim, é por isso que eu tô cansado. Eu falei, vai devagar, Pedro, dá uma abraçada, respira. Eu fui. Aí tá, pô. Aí quando ela viu que eu fui, foi assim, faz agora costa. Eu falei, você tá querendo me afogar. Falei pra ela tava dentro da piscina, eu falei, tá querendo me afogar, Rebeca. Não, confia, pega aí a boiazinha, tem a pranchazinha, né? Pega a prancha e vai de costas e dá certo. Olha, não, vai. Aí fui. Aí daqui a pouco eu fiz assim com a cabeça. Aí eu fui, Rebeca. Aí ele falou, Pedro, você tirou a nivelação da sua cabeça. Quando você fez assim, o corpo... tá. Mas já tinha bebido água, né? Aí fiz direitinho. Aí quando ela viu que eu fiz direito,
Ela falou, agora dá abraçada. Eu falei, tá pedindo muito. Não, vai dar abraçada. Irmão, não é que eu não dei de costas. Olha o que eu estou querendo falar com isso. É que todo ambiente que a gente está, a gente quer que a presença de Deus esteja conosco, né? E a gente vai vivendo, vai se alegrando. Crente é normal. Fala pro seu irmão, crente é normal, meu irmão. Crente vai pra piscina, vai pra praia, vê filme, né? Se diverte. Crente é normal. A pena que a gente tem entendimento espiritual das coisas. Tanto é que nesse texto de Marcos 11, 23, e deixa eu ver aqui onde está, que é o detalhe da figueira seca, quando Jesus está com vontade de comer, não tem, e Jesus libera uma palavra, amaldiçoa aquela figueira. Tem outros, 11, não, Marcos 11, não, meu amor, não, é o versículo 20 e 20. Obrigado pelo querer ajuda. Esposa é assim mesmo, né, irmão? A esposa que ama, ela quer ajudar. Às vezes dá errado, né, irmão? Às vezes dá errado. Às vezes dá errado. Mas a gente perdoa porque a gente ama, né, irmão? Então tá certo. Faz parte. Então, olha só. Então, esse texto, para a gente ganhar tempo, então Jesus, ele está com vontade de comer desse fruto, não tem, Jesus amaldiçoou. Quando eles veem no outro dia, eles ficam admirados que a árvore estava seca. Aí Jesus disse assim para ele, olha o que Jesus disse para ele. Olha o detalhe, eu quero que você preste atenção no detalhe. Está aqui, ó. Não duvida, diz aqui. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Olha o que Jesus está ensinando. Olha como é diferente, eu quero que você observe como a forma de ensinar e a forma de aplicação está diferente. Jesus disse, tem situações que você vai olhar para o problema e você vai ter que ter fé, vai ter que ter atitude, vai ter que crer na minha palavra, vai ter que crer que eu tudo posso, e você vai crer, vai falar e vai acontecer. Agora, para aquele homem, Jesus olha para o céu e diz, olha para o céu, presta atenção. Por que Jesus olhou para o céu? É isso que eu quero que você observe. Jesus, por todas as curas, ele olhava para a pessoa. Uma senhora tocou nele, ele disse, alguém me tocou. Ele olhou para o céu, alguém me tocou. Seja feito conforme a tua fé. Sempre assim, olhando para as pessoas. Alguém grita por ele, vem cá, manda chamá-lo, vem aqui. O que você quer? Quero ver. Veja. Mas nesse caso, Jesus fala, abre-se. Ele olha para o céu e diz para o homem. Então Deus está desbloqueando algo espiritual. É isso que você quer que você observe. Nem tudo é espiritual, mas você precisa discernir quando as coisas não são naturais. Então há um ensinamento aqui de Jesus. Isaías 55, versículo 11, diz assim, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. Jesus está mostrando uma autoridade divina que ele tem. E essa palavra está sendo liberada. Jesus agiu assim, ele age até hoje. Quando a gente fala, abre-se um mundo espiritual, preste atenção nisso, reconhece quem liberou essa palavra. Quando eu digo, Senhor, as coisas vão ser resolvidas, as portas vão se abrir, efatá! Essa palavra é reconhecida no mundo espiritual e não pode deter, porque foi o próprio Senhor que liberou essa palavra, o ensinamento de Jesus. Jesus está falando algo espiritual, de uma batalha. A gente pensa que Jesus nunca falou de batalha. Jesus está ensinando aqui de uma maneira simples, está ali nessa cura, mas Jesus está falando, eu entro no campo que ninguém pode entrar, mas quando eu entro é para vencer. Então creia, meu irmão, creia nisso. E os ouvidos daquele homem, a palavra de Deus diz que os ouvidos daquele homem foram abertos, a língua ficou livre. A palavra poderosa de cura e libertação do Senhor. Amém, querido? Você vai tomar posse disso? Amém, glória a Deus. Assim como Jesus abriu os ouvidos do surdo e soltou a língua do mudo, ele pode abrir portas
e trazer novas oportunidades para nossas vidas. Se você entender, eu peço que o Espírito Santo me ajude, porque sempre precisamos da ajuda dele, para que você possa pegar a palavra rema, você sair daqui com a porção que você precisa, para a sua estratégia dessa semana, para a sua estratégia na sua empresa, para a sua estratégia na sua casa, para com seus filhos, para com o seu cônjuge. Nós precisamos tomar posse disso, e eu peço nessa hora que o Espírito Santo vá tocando em você, e vai dizendo, olha, se prepara porque eu estou contigo. Efatá, vai se abrir, vai se desbloquear. Amém, igreja? Entenda, Deus vai tratar cada um de nós dentro da nossa necessidade e da realidade que estamos passando. A maneira, muitas vezes você vai ouvir alguém contar um testemunho. Amado, vem contar um testemunho. Aí vem. Olha, Deus fez assim, assim, assim. Essa experiência foi dele. Às vezes vai identificar, vai ter uma empatia com alguns, mas o que Deus está querendo mostrar é que Deus pôde tratar uma situação difícil nele, e Deus está falando assim como eu tratei uma situação difícil, eu posso tratar a sua. Porque não vai ser da mesma forma, mesmo um problema até igual, mas não vai ser da mesma forma. Então, tenha entendimento sobre isso. Senhor, o que tu estás mostrando hoje, através dessa palavra, é que eu preciso olhar o que está acontecendo de forma espiritual. Eu observo, é o natural, mas só que esse natural está estranho. Esse natural não é o normal. E você sabe quando as coisas não estão normais. Uma serva de Deus esteve conversando comigo e ela teve uma experiência, e eu achei muito interessante, né? Como Deus a usa. E ela contou assim para mim: pastor, eu estava trabalhando e eu gosto de ouvir música do Senhor. Mesmo trabalhando, eu boto um fonezinho e vou louvando baixinho para não incomodar, porque a família não é cristã, me conhece, falo de Jesus para ele, mas eu estava, de repente, eu percebi que o ambiente da casa aconteceu um problema. Eu senti como passasse algo por mim e fosse para a sala. E aí eu repreendi, entendi o que estava acontecendo, mas aconteceu um fato que não foi assustador, mas que eu preciso ajudar a família. Eu falei, você precisa mesmo, Deus colocou você ali para que você possa ajudá-la. Porque eles não têm entendimento espiritual. E você está tendo, você é de Jesus. E ela disse que quando a criança, ela tem duas filhas, uma maior e uma menorzinha. Quando a menor chegou do colégio, ela, quando entrou em casa, ela foi tomada de uma ira, de uma raiva, de uma briga, e ela partia para cima da irmã mais velha. E ela, com esse entendimento, ela pôde ajudar. Entende o que a gente está falando aqui, amado? Às vezes não é para nós só. Às vezes a gente pensa, isso é para mim. Às vezes você não passa por isso. E glória a Deus que você não vai passar por isso, amém? Que a sua casa é do Senhor, amém, igreja? Mas você precisa, às vezes, ajudar as pessoas. Se nós não tivermos o entendimento, as pessoas vão estar clamando, vão estar pedindo, não sabem o que fazer, não sabem o que falar. Estão buscando e você tem a resposta. E você precisa dar a resposta através de Jesus. Por isso você tem experiência. A tua experiência de salvação, você percebeu que não parou na salvação? Você percebeu que Deus vai dando experiência com você? Seja em áreas que você precisa, Deus vai dando resposta para que você cresça, para que você saiba que Ele é contigo. Né? Como diz aquela mãe, Ele é contigo, Ele é por ti. Amém? Então, a palavra de Deus nos mostra que essa é a ação do Senhor nas nossas vidas. Deus vai tratar cada um de uma forma, e Deus vai tratar você. O que você precisa hoje? O que você está pedindo ao Senhor hoje? Senhor, está tudo bem. Amém. Mas às vezes, não está tudo bem. Às vezes tem um detalhezinho que nos falta. Tem um detalhezinho que a gente não está conseguindo falar. Tem um detalhezinho que está preso na nossa garganta, que nos esbarra e a gente não está conseguindo mais ouvir nada. Quando entra nessa área, a gente não escuta, a gente não consegue entender, e a gente vai com a nossa força, a gente vai esbarrando nas coisas, vai tudo só atrapalhando, e aí o Senhor está falando, para aí um pouquinho, entenda a palavra.
Eu não quero que você hoje veja, Jesus curou e pronto. Não, eu quero que você entenda o que Deus quer te mostrar para que você tenha a solução que Ele quer te dar. E quando Ele fala é porque Ele quer realizar. Deus não lança palavras à toa. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus se preocupa com você, te trouxe aqui nessa manhã para te falar: eu estou contigo, eu vou te abençoar, você é filho, e os filhos eu ajudo, ninguém toca, porque é o cuidado do Senhor. É o cuidado do Senhor para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é Senhor, Ele conhece o anseio do nosso coração, Ele sabe as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas decepções. Às vezes temos, e muitas vezes a gente não consegue, como eu falei, não consegue expressar, mas que se tornam também bloqueios, que nos impedem de prosseguir, que nos impede de avançar e viver uma vida feliz e abundante. A palavra de Deus diz que a vida com o Senhor tem que ser uma vida feliz e abundante. Fora disso, você não pode aceitar. Se nós seguimos o Senhor, que diz que aquele que estão com Ele vai ter uma vida abundante, então se eu não estou vivendo isso, não tenho que normalizar isso. Eu tenho que normalizar o sofrimento, a luta, a dor. Não. Mas pastor, mas a Bíblia fala também que no mundo tereis aflições. Mas também diz, tem de bom ânimo, eu venci. Pega a parte. Não fica no sofrimento, toma posição. Então o Senhor, Ele tem cura, Ele tem a resposta para todas as nossas necessidades. E eu quero terminar a minha palavra falando dessa palavra que já foi liberada, que é Efatá. Tome posse disso. Efatá não é uma palavra comum, mas é uma palavra de autoridade divina. Jesus, ao dizer abra-te, não estava apenas curando o homem fisicamente, mas também estava revelando o poder da palavra dele. Oh Senhor, glória a Deus. Efatá é o comando, eu gosto muito dessa palavra, por isso eu coloco comando, né? Efatá é o comando daquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Poder para curar, poder para libertar e para vivermos a vida que Ele nos prometeu. Ele tem todo o poder. Todo o poder foi dado a Ele. Irmãos, Jesus é incrível. Eu estava lendo Apocalipse esses dias, com o objetivo de ler a Bíblia novamente, mas só que agora estou lendo os livros que eu vou escolhendo. Não estou lendo uma sequência agora. Ano passado eu li na sequência. Eu falei, vou começar pelo fim. Irmãos, que Jesus é esse maravilhoso nosso? Eu me assustei. Você vai lendo ali, fala, Senhor, que maravilha! E esse Deus é contigo, amado. Não, fala para o seu irmão assim, carinhosamente, esse Senhor é contigo. Esse Senhor é contigo. Ele é poderoso, amado. Jesus, glória a Deus. Jesus. Efatá é uma palavra de transformação, de desbloqueio e de liberação. Fala comigo. Efatá é uma palavra de transformação, desbloqueio e liberação. Amém? Transformação para a nossa casa. Minha casa é casa de paz. Fala aí, Jair. A minha casa é casa de paz. Irmãos, quando qualquer sintoma sair desse natural, não ache mais que é natural. Porque a tua casa é casa. Se saiu da paz, alguma coisa estranhando. É isso que o Senhor quer que você observe. Você vai declarar. Porque há uma autoridade no Efatá, dando essa palavra, nos desbloqueia, liberta. Irmãos, eu e minha esposa já falamos aqui, a gente não aceita outra coisa a não ser ter casa de paz. Não pode. Não somos servos de Deus. Então a nossa casa é casa de paz. Quando qualquer coisa, pode pular fora. Pastor, não, porque eu estou olhando de forma espiritual.
Se entrou por um caminho, vai sair por 7. Mas a minha casa continua a casa de paz, porque reina na nossa casa é o Senhor Jesus. Amém? Declare isso. Meus filhos são herança do Senhor. Quem tem filho? Diga. Meus filhos são herança do Senhor e serão bem-sucedidos nesta terra para a glória do Senhor. Oh, Deus! E você vai dizer, o meu cônjuge é uma bênção. Ah, ele é uma bênção. Foi Jesus que me deu. Fala aí, foi Jesus que me deu. E ninguém tira. Meu irmão, se nós, quando namoramos, aqueles que vão namorar, né? Hoje eu sou casado, eu declaro isso todo dia. Né? Minha esposa declara para mim. Né? E eu faço a declaração, irmão, é gostoso. Ah, pastor, meus irmãos, vou fazer quase 40 anos de casado com a minha esposa, né? Aí o Márcio, hoje eu vou pegar o teu pé. Aí o Márcio falou, estou com 16, mas de conhecimento, quanto? 27, olha só, coisa linda, irmão. Coisa maravilhosa. Aí olha para a esposa, você tá linda, filha. Aí olha para o esposo, e gato. Oh! Isso glorifica o Senhor, meu irmão. Se nós entendemos isso, por isso que é fácil servir ao Senhor, é fácil viver com uma pessoa anos, porque nós olhamos as coisas e discernimos de forma espiritual. Quando tenta atrapalhar, vem cá, coloca a mão aqui, vamos repreender. Senhor, essa mulher é a mulher de Deus da minha vida. Cada dia mais maravilhosa. É assim, meu irmão. Porque essa palavra tratar é palavra de desbloqueio, de transformação, amém? Desbloqueio e liberação. Toda barreira será quebrada. Diga, toda barreira será quebrada. Todo levante cairá por terra. Tudo que está retido será liberado. Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. E Efatá é uma palavra de autoridade que nos posiciona a uma atitude de fé. Que você se posicione e deixe que essa palavra haja na sua vida. Que você se entregue sem medo a esta palavra. Porque aquele que liberou a palavra é fiel para cumprir. Jeremias, porque eu velo pela minha palavra, Jeremias 1,12, para cumprir. E Deus os abençoe. Amém?